Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business. Esse que é o palco dos negócios no esporte, dos cases de sucesso, as experiências e desafios contadas por grandes líderes que aqui apresentam-se e mostram a importância de se chancelar o esporte. Nesta semana, com muito prazer, eu estou aqui na Lifetime com Marcelo Popov, que é sócio, diretor institucional aqui da Lifetime. Marcelo, que antes de mais nada é um atleta, não é? É isso. Marcelo foi nadador, Copa do Mundo de natação, foi capitão do time de natação do Esporte Clube Pinheiros, também disputou o Troféu Brasil, medalhista. E essa sua carreira, não é, dentro da água, dentro das piscinas, não é, acabou mostrando a você uma liderança e você sai das piscinas e vem para o mercado financeiro. Conta um pouquinho dessa história, para a gente ter aqui, Marcelo. Pô, prazer, obrigado Beto aí, para quem estiver assistindo aí. Pô, Beto, você sabe que a gente, quando é atleta, né, a vida inteira eu nadei, desde os 6 anos de escolinha, tive a honra de crescer lá dentro do Clube Pinheiros, a sorte também de crescer lá dentro do Clube Pinheiros, fui um atleta formado dentro de casa. Nós estamos falando de que ano, Marcelo? Isso aí era, acho que os anos de 90 e altos para frente, né? Eu parei de nadar em 2008, então você pega 2008 para trás, 98, 97, nós estamos falando dessa fase aí, né? E eu parei de nadar aos 20 anos, né? Mas eu acho que, assim como todo atleta, a gente aprende coisas muito importantes, né? Dentre elas, primeiro, saber que você tem que abrir mão de alguma coisa para chegar onde você quer. Os treinos, a natação, ela tem uma particularidade que é você ter que colocar sua cabeça na água, ficar incomunicável durante 2 vezes ao dia, que era o que a gente treinava, de segunda a sábado, né? Quando tinha competição, que era quase todo final de semana, todos os dias, né? Então você aprende muita coisa, né? E você comentou a questão da liderança, que eu aprendi, né? Eu tinha até comentado contigo, e acho que isso foi uma das coisas mais importantes que a natação me trouxe, que apesar de ser um esporte que é individual, né? Eu aprendi o senso de time dentro do Clube Pinheiros, que tinha uma unidade muito forte, né? Que tinha algo que era, assim, impressionante o quanto que as pessoas se respeitavam, apesar de 2 pessoas nadarem a mesma prova, elas acabavam se ajudando muito no treinamento. Isso me ensinou o que é a colaboração, né? Senso de grupo. Senso de grupo, né? E isso, Beto, foi o mais importante para a gente virar uma página do momento em que eu paro de nadar e vou procurar a carreira não de esportista, mas sim de profissional, né? Que era né, um lugar onde eu pudesse colocar esses valores que eu aprendi lá atrás. E quando a gente entra no mercado, eu vi que esses diferenciais eram uma vantagem competitiva bastante grande, que eu podia usar e abusar dessas questões que fatalmente elas me colocariam no lugar enfim, na frente da concorrência, né? Então, no final do dia é isso. Fora a parte da competitividade, que, enfim, eu acho que é o ponto mais importante dessa brincadeira toda, né? Eu acho que existe um paralelo aí, não é, entre o esporte de alto rendimento, de competição, e o mercado financeiro. Ou seja, você falou de competitividade. Há uma adrenalina absoluta, não é? Uma relação muito forte entre a competição, no teu caso nas piscinas, e também dentro do mercado financeiro, não é? Foi isso efetivamente que te motivou a vir para esse mercado? Como é que foi a escolha? Totalmente, Beto. Eu lembro que quando eu entrei... Foi uma oportunidade ou realmente foi um sonho desenvolvido? Não, foi uma oportunidade que eu abracei. Eu já ouvi essa frase em algum lugar, mas eu concordo totalmente. Oportunidade é igual um porco ensaboado, né? Você tem que agarrar firme, senão ela escapa.
Então, quando eu vi a oportunidade de entrar no mercado financeiro, e eu sou comunicador social por formação, né? E quando eu vi a oportunidade de ir para o mercado financeiro, eu falei, é aqui. Por quê? Naquela altura do campeonato, não tinha nenhum salário e tudo que eu fosse ganhar seria baseado no meu trabalho. No desempenho, né? E na performance. No desempenho e na performance. Então, eu vi naquilo uma grande oportunidade de repetir uma história que foi bacana lá atrás na natação, né? Onde eu já fui campeão brasileiro, né? Enfim, fiquei em 5º lugar numa Copa do Mundo pela seleção brasileira, enfim, ganhei vários campeonatos paulistas. Né, enfim, dura que tinha no 400 medley tinham 2 caras, um chamava Thiago Pereira, que ganhava praticamente tudo, o outro era o Lucas Salata, grande nadador também. Então isso acabava dificultando, eu estava ali no bolo, né? Mas enfim, foram esses ensinamentos e essa adrenalina que você tem ali a hora que você pula na água, que eu encontrei nesse mercado aqui, que é um mercado hostil, né, de certa forma, mas que quando você aplica os valores corretos que você aprendeu, que dentro das quadras você tem que estar dentro das regras, você tem que estar complied, né? Enfim, com o compliance todo correto para você seguir as regras, saber o que é isso, aprender a perder é uma das coisas mais importantes também que o esporte te ensina, né? Que pô, se eu perdi, o que eu tenho que fazer para na próxima eu ganhar? E isso foi primordial. Hoje, a Lifetime, hoje ela em todos os anos que a gente participa, a gente está em primeiro lugar, né? Mas não foi sempre assim. A firma tem 13 anos de idade, né? Fora os outros 2 anos de mercado financeiro antes. Lá tem 15 anos de mercado financeiro agora, né? E aí a gente ao longo desse tempo, conseguiu olhar, ver que tinham pessoas melhores, voltar para dentro de casa, ver o que a gente pode melhorar, como a gente pode fazer melhor. E o grande segredo nosso aqui foi colocar o cliente no centro, o cliente acima de tudo, e esse caminho não foi errado. Hoje, olha, é um detalhe interessante, né? Porque existe aí, nas suas palavras, não é, uma sinergia entre a competição que é dentro da piscina, evidente do esporte, e a competição aqui no mercado financeiro. E existe também esse senso de liderança e senso de grupo que você aplica com seus sócios para poder obter performance e desempenho. Ou seja, você desempenha para poder atingir uma performance e superar a cada tempo. Quer dizer, esse movimento, na minha avaliação, criou um cenário absolutamente favorável, não é, dentro do contexto aqui da sua Lifetime. Aliás, a Lifetime é onde estamos aqui na Juscelino Kubitschek, em São Paulo, gravando esse programa. Eu estou falando com o Marcelo Popov, que é sócio da Lifetime, e você está comigo, meu craque, no OLSA Sports and Business. Aqui os negócios acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começa agora o OLSA Sports and Business, o programa de negócios da televisão brasileira. Aqui os negócios acontecem, porque grandes líderes contam suas experiências, seus desafios e, é evidente, a importância do esporte dentro da concepção das empresas e também como investimento. Nesta semana, eu estou aqui com Marcelo Popov, que é sócio-diretor de investimentos institucional aqui da Lifetime. A Lifetime, que é parceira do BTG, assim posso criar essa nomenclatura? Isso. São sócios. São sócios do BTG, não é? E o Marcelo é ex-atleta, nadador, Copa do Mundo de natação, considerado um dos 5 maiores nadadores em sua época, não é? E, efetivamente, traz aqui toda a sua experiência das piscinas para a sua Lifetime. Marcelo, é importante, não é, que os atletas de qualquer tipo de modalidade e a cadeia do esporte envolvida seja orientada para quando ela parar efetivamente de praticar o esporte. A vida útil do atleta estiver encerrada e ele, a partir daí, poder cuidar bem do patrimônio. Vocês recebem muitas pessoas, existe uma política voltada para essa assessoria
pré-parada e pós-parada é do atleta? Sim, Beto, naturalmente que com um histórico de atleta... É porque você viveu isso, diretamente, você sabe realmente a importância de você ter uma governança em cima do patrimônio dos atletas, né? Perfeito. Então, naturalmente, quando eu paro de nadar, encerro a minha carreira de atleta e a gente vai para o mercado financeiro, naturalmente eu tive sempre muito contato com atletas de todas as modalidades, né? Inclusive do futebol, bastante clientes, a gente tem bastante clientes aqui dentro da casa que a gente atende, né? E a curiosidade da carreira do atleta é que você, apesar de terem alguns esportes que estão fora dessa estatística, a maioria deles você vai encerrar ali sua carreira entre os 35 e os 40 anos. Tá. Se você não tiver nenhum tipo de problema, né, obviamente, mas se tiver algum tipo de problema, você vai, infelizmente, essa carreira vai ter que forçadamente acabar antes. E, obviamente, ali você tem um acúmulo de capital, né, advindo do teu trabalho, que é uma curva bastante atenuada no começo, mas ela rapidamente se encerra, né? E o ideal é que a gente sempre tenha uma pessoa que está, um executivo de companhia, esse acúmulo de capital advindo do trabalho, ele demora a acontecer. O pico acontece nos 55 anos na média, né? Enquanto que o atleta, o pico acontece entre os 30 e os 35, né? Então, você transformar o seu capital mensal advindo do trabalho, advindo do teu acúmulo de riqueza, do teu patrimônio, né? Fazer essa transição, ela tem que ser feita muito mais cedo e hoje a gente tem uma expectativa de vida muito longa. Então, o que era antes, em algum momento já foi 65 anos, que hoje é 80 e poucos, lá na frente vai ser 100. E como é que eu faço daqueles meus primeiros, do 30% da minha vida, carregarem a minha tranquilidade financeira até carregar os 70% da minha vida financeira lá para frente, né? Então, isso é muito importante. E saber dosar isso, saber criar o teu planejamento em cima disso é um desafio, né? Aqui dentro da Lifetime, a gente tem um serviço que chama-se Clínica Financeira. Ela te traz grandes respostas como, quando acontece até onde vai o meu capital, gastando do jeito que eu estou, levando em consideração a inflação dentro do ciclo que eu estou, porque a inflação ela acontece no Itaim diferentemente do jeito que acontece em Campina Grande, né? Então, você tem que projetar as inflações de acordo com o núcleo onde está inserido o seu cliente. E a gente consegue fazer isso daqui, né? A gente desenvolveu esse tipo de serviço. Então, a gente, no final do dia, consegue entender junto com esse atleta quais são as perspectivas da vida dele e assim, então, fazer um planejamento que eu blinde ele, que eu remova as questões, eu mitigo os riscos de eventos que possam acontecer, que vão tomar uma parte do... Eu vou mais além, você é um psicólogo, porque você tem aqui o que nós chamamos de family office, que é o escritório da família. É isso. E aí, você além do atleta, você tem que conduzir a família, muitas vezes, dependendo do atleta, ele tem empresário, ou seja, você tem aí uma cadeia de pessoas envolvidas que é fundamental do ponto de vista da Lifetime para criar uma estratégia para atender a expectativa de todos. Os pais têm uma expectativa, o empresário tem uma expectativa, perfeito, o próprio atleta tem uma certa expectativa. E o atleta, eventualmente, não é a pessoa que mais aproveita do seu capital, porque ele está treinando, ele tem que... Quando ele não está treinando... Ele é o provedor, né? E ele tem que dormir, e todo mundo aproveita, e ele tem que ir lá... Então, e ele tem que estar em concentração, ou treinando, enfim. Então, os momentos que ele aproveita são pequenos, né? E todo mundo que está em volta aproveita mais. Então, a gente aqui também tem que pensar em como que eu vou blindar esse patrimônio dessas pessoas que estão em volta, porque que a gente tenha um limite de gasto com essas pessoas que estão em volta, porque elas fazem parte do entourage ali do atleta, né? E nós não estamos falando só de atleta, nós estamos falando de treinadores, exato, nós estamos falando de preparadores físicos, de alguns treinadores, de toda a cadeia do esporte envolvida, perfeito, também, não é? Jornalistas, ou seja, é importante que se diga, não é importante que se diga que vocês
tem uma logística, digamos assim, de trabalho, uma estratégia, um modelo de inteligência tão substancial que você cria para as determinadas áreas um modelo de gestão que vai, evidentemente, se adequando de cliente para cliente. Exatamente, né? E quando você olha do ponto de vista de... às vezes a maior rentabilidade não é a melhor, né? Porque a maior rentabilidade envolve risco. E se eu já estou lá na minha curva, lá na frente, já estou com meus 75 anos, será que eu preciso de mais risco? Quando eu sou mais novo, mas eu não tenho perfil, será que eu preciso de risco? Então tem muita resposta que algumas perguntas elas têm que ser feitas no começo. Muitas vezes você acaba, quando eu falo de você ser também um psicólogo, não é? Você acaba assessorando. Vamos imaginar que determinada pessoa, atleta, enfim, treinador, queira comprar um imóvel, por exemplo. Vocês assessoram também para que ele possa comprar da melhor forma aquele imóvel, fazendo inclusive até as próprias negociações, interferindo de maneira positiva para que ele possa realmente ter um bom custo-benefício. Para não comprar um mico, né? Não, e assessorar também na forma de pagar, não é? Criar junto às empresas, às imobiliárias, às construtoras, um modelo de pagamento. Você me dizia isso e eu achei ótimo, porque você dá uma assessoria full, não é? E independentemente se ele vai investir ou não, o que você quer realmente é a felicidade, a alegria e a prosperidade. Quanto mais prosperidade, melhor para o seu negócio. É isso. Está com esse cliente aqui for the lifetime, né? Que na tradução mais simples é para a eternidade, né? Para a eternidade. Olha, eu estou muito feliz aqui e ficaria aqui uma eternidade com o Marcelo Popov, porque você está comigo aqui no Olé SA e a gente está tendo uma aula realmente, né, de gestão, de governança e também de como a cadeia envolvida do esporte pode se beneficiar dos serviços e produtos da Lifetime. Aqui no Olé SA, meu craque, os negócios acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começando Olé SA Sports and Business, o programa de negócios da televisão brasileira. Nesta semana, eu estou aqui na Lifetime Investimentos, ao lado de Marcelo Popov, seu sócio-diretor institucional. Esse aqui é um templo realmente das finanças do Brasil. É um dos escritórios que mais prospera dentro do circuito aí das corretoras de investimento. O BTG é sócio aqui desse escritório. E isso traz muita escala. Isso faz vocês criarem estratégias muito importantes, daí, evidentemente, o crescimento meteórico. Marcelo, você sabe que a pandemia, ela, evidentemente, que fechou tudo. E para o esporte, você como ex-atleta, ex-nadador, não é? Um dos 5 maiores na sua categoria, quando atuava nas piscinas, trouxe, não é, com esse fechamento dos investimentos, evidentemente, não é, um novo modelo de pensamento dos atletas. Porque, evidentemente, que as empresas pararam seus investimentos e para não cortar de maneira substancial a plenitude dos investimentos dos atletas, nas categorias, houve aí um fortalecimento das plataformas sociais, das redes sociais dos atletas, e a partir daí, esses atletas se aproximaram dos departamentos de marketing das empresas. E passa a ter uma conscientização maior, esses atletas, para saber a dificuldade que a empresa tem de fazer o investimento. Isso criou uma conscientização, na minha avaliação, maior dos atletas que passaram a valorizar ainda mais os departamentos comerciais e de marketing das empresas e passaram a ter uma consciência maior desse peso. Isso, de alguma forma, beneficia o seu negócio, né? Porque as pessoas passam a valorizar muito mais a preservação do patrimônio e de seus investimentos. Eu quero que você fale sobre isso. Perfeito. Acho que a gente tem algumas coisas que são interessantes nesse contexto, né, Beto? Eu vi muitos atletas, o drama eu acompanhei de perto, de grandes amigos que estão
no mundo, né, da natação principalmente, mas de outros esportes também. E a gente acompanhou. Se o cara da natação para de nadar 2 dias, Beto, a sensibilidade dele com a água, ela já muda. Parece que está nadando uma gelatina, é impressionante. E esse momento da pandemia, imagina, aquele atleta que já está com seus 32 anos, se vê num contexto onde você está preocupado ali, né, com o fim da carreira, com o momento de parar, etc., e se vê num momento como esse, né? Eles têm que se reinventar. Todos tiveram que se reinventar. E quando você fala dessas pessoas buscarem, saírem daquela mesmice, que era o padrão que acontecia, e colocarem a cara na rede social e irem mostrar de fato sua realidade e a proximidade que isso teve com as marcas, eu acho que existe um ponto que é benéfico tanto para as marcas quanto para os próprios atletas, né? A gente aqui tem obviamente, uma proximidade com o esporte, né? Eu também tenho uma passagem pela vela, né? Corro algumas regatas também e eu particularmente apoio um pessoal da escola de vela de crianças carentes lá de Paraty, né? Ah, que legal. Recentemente a gente comprou vela para eles poderem correr a Semana de Vela da Ilhabela, enfim. Então a gente aqui se preocupa com isso e também está próximo com isso. Existe um ganho que obviamente é da marca, mas costumo dizer que quando a gente ajuda, cara, quem mais fica bem nessa situação somos nós mesmos. Né? Então, mas isso fatalmente é um ganha-ganha para as marcas, é um ganha-ganha para quem está no esporte. Isso de alguma forma beneficiou o teu negócio? Porque eu disse que a conscientização deles acaba criando, não é, uma consciência maior, não é, na vida como um todo, não é, na longevidade, enfim, não é, da carreira, no pós-carreira, e fala, puxa, eu preciso cuidar do meu patrimônio, preciso cuidar do meu dinheiro, porque se não entrar, pelo menos eu tenho uma renda periférica e adicional importante. Sim, sim. Não é? A pandemia acelerou essa preocupação, mas isso é um evento que já vem acontecendo no Brasil a partir desde 2010, 2011, 2012, que as pessoas vão procurar mais informação, o acesso à informação, a todas as informações, mas, por exemplo, essa de investimentos, ela aumentou substancialmente com os influenciadores e todo mundo. Então, isso a gente notou que trouxe uma preocupação maior. A pessoa que antigamente não tinha nenhum incentivo para cuidar das finanças, porque não sabia, hoje ela já pensa, ela já acompanha lá aquele influenciador que está olhando, falando assim, você tem que pensar no futuro, você tem que guardar X% do seu capital. Então isso é importante. Esse fenômeno da abertura do mercado, que a gente chama de financial deepening, que aconteceu no Brasil nos últimos anos, ele se acelerou com a pandemia. E, fatalmente, essas pessoas foram buscar, de fato, essa organização. Só que só a organização ela é bom, mas ela precisa ser feita de uma forma correta, levando em consideração todos os fatores que estão envolvidos. Exatamente. Se eu levar só em consideração, preciso ter resultado, pois você esquece da inflação, por exemplo, o resultado foi de 8, a inflação foi de 10, você perdeu 2% do seu capital assim. Então, entendeu? A mesmice, né, ela leva à obviedade, e a obviedade à perda de vitalidade. Então, esse movimento de reinvenção, né, da grande maioria dos atletas foi muito benéfica para criar uma conscientização. Você sabe que a XP e o BTG, você falou de uns anos atrás, não é? Criou aí uma certa revolução no mercado e a aparição de inúmeros escritórios de investimentos, a gente pode dizer que foi decorrente do surgimento da XP e do BTG. Isso criou, não é, um furor no mercado e criou também uma conscientização maior das pessoas na busca dessas instituições. E, evidentemente, que cada uma com a sua característica. Mas o Pilar Esporte, ele foi fundamental dentro desse movimento. Eu queria saber qual foi o benefício que o esporte trouxe para a Lifetime BTG.
Legal. Você sabe que aqui a gente, o nosso RH aqui tem cada vez mais promovido iniciativas esportivas, né? Sim. Na semana passada a gente teve a Semana da Saúde aqui e a gente trouxe, obviamente, além de diversas coisas, a gente trouxe um maratonista que é sócio nosso, que foi uma das poucas pessoas que correu maratona abaixo das 3 horas, né? Que é o Tomás Awad, né? E a gente vem promovendo cada vez mais a saúde como um contraponto ao que a gente vem observando muito no mercado de trabalho, que é o burnout, que é as pessoas se preocupando demais, que é a ansiedade, etc. Então a gente encontrou no esporte uma maneira de trazer as pessoas ao seu ponto ótimo de estado mental, físico. A gente tem pessoas aqui que fazem triatlon. O fato de você ter sido um ex-atleta, você cria dentro desse seu modelo estratégico a presença de outros atletas que de alguma maneira se assemelham contigo, ou seja, exato, se reinventaram, têm sonhos, estão com pura vitalidade e pode de alguma forma trazer um ambiente mais saudável com maior desempenho e também performance. E a gente tem aqui, além, outros atletas também, pessoal que jogou futebol no profissional, jogou handball, tiveram outros esportes aí que... Então a happy hour aqui deve ser uma resenha extraordinária. Com certeza. Eu estou vendo aqui uma adega de vinho, chefe de cozinha, fomos muito bem atendidos aqui, não é? Nossa equipe, e com todo essa diversidade, não é, de ex-atletas, eu tenho certeza que as resenhas são muito boas, não só do ponto de vista do esporte, mas também do ponto de vista econômico, financeiro e dos investimentos. Eu estou com o Marcelo Popov, que é sócio-diretor da Lifetime BTG, e nesta semana estamos aqui no escritório da Lifetime, na Juscelino Kubitschek, aqui em São Paulo. E você está comigo no Olé SA Sports and Business, porque aqui, meu craque, os negócios acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Começa aqui o Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de esportes da televisão brasileira, dos negócios no esporte. Experiências e desafios aqui são mostradas por grandes líderes de multissetores corporativos ou institucionais. E é fundamental que você crie aí uma consciência da importância do esporte com as marcas e produtos. Nessa semana eu estou com o Marcelo Popov, que é sócio, diretor institucional da Lifetime BTG. Nós estamos aqui no escritório da Lifetime, muito bem recebidos, aliás, por você, Marcelo, e todo o time da Lifetime. E existe, evidentemente, não é, uma grande preocupação, e a gente falou isso, não é, da gestão de patrimônio, do family office, mas, sem dúvida alguma, não é, você tem aí esportistas com dificuldades de investir, dificuldade de expandir, dificuldade de abrir um pouco a cabeça. Dificuldade de se aposentar. De se aposentar, de parar, não é? Porque é muito difícil, mas principalmente de pensar no futuro, não é? E aí, ele tem dificuldade de lidar com ganho, com patrimônio, com tudo mais. Eu quero que você fale um pouco, não é, desse movimento dos atletas, você que conviveu e convive aqui, não é? Qual é a estratégia adotada por vocês para poder, de alguma maneira, dar esse equilíbrio, se não na plenitude, mas num índice plenamente satisfatório? Perfeito, Beto. Eu acho que eu vou usar o exemplo dos jogadores de futebol, porque é o que tem mais estudo, mais estatística, acho que é o esporte que mais envolve capital, né? E a estatística ela é muito contra esse jogador de futebol para longo prazo, né? Porque você tem aí um número de mais de 70% dos atletas, eles falem, quebram depois do pós-carreira, né?
E isso é uma preocupação nossa, porque o que acaba acontecendo? Você tem, lembra que eu já falei da curva de capital, que ela, no executivo de empresa, ela faz assim, depois aos 55 anos ela atinge o pico, né, na estatística, e para o atleta ela atinge o pico entre 30 e 35 anos, né, que você tem que carregar esse capital para o futuro para você poder viver, né? Só que existe um negócio, o tema que é a maturidade. Quando eu ganho muito dinheiro e eu sou imaturo, o que acaba acontecendo? Eu acredito que esse dinheiro vai durar, eu vou ganhar desse jeito pro resto da vida, que o dinheiro ele não acaba, né? E a grande realidade é que o dinheiro ele acaba. Se você fizer, né, investimentos mal feitos, evidentemente que você corre um sério risco. Investimentos mal feitos, gastos excessivos, porque assim, a primeira coisa quando você uma entrada de 100 mil reais, a tua realidade já muda. Você já, ao invés de você fazer uma viagem, você já acaba fazendo uma viagem, né, você acaba indo para a executiva, primeira classe, então a tua viagem poderia ser de 20 mil reais, ela vai ser de 100 mil reais, de 150 mil reais. O custo... O carro passa a ser um carro bem top de linha, um carro caro, um carro de luxo, não é? Você falou em 100 mil reais, mas eu quero dar um dado interessante, essa estatística. Apenas 2% dos jogadores de futebol ganham, do universo de jogadores, não é, ganha acima de 100 mil reais para cima. Perfeito. Então, é interessante esse dado. Eu falei 100 mil reais ainda puxando para baixo, que podia ser 600 mil reais, 1 milhão, mas quando você já ganha 50 mil reais, 30 mil reais, muito cedo, isso daí você se perde, né? E a gente aqui, o que a gente ao longo desse tempo faz com um atleta dessa magnitude que a gente hoje, graças a Deus, consegue auxiliar? A gente traz a verdade, né? E a gente encara junto com ele os fatos, né? E os fatos são que quando ele parar de jogar, enfim, de fazer aquele esporte, ele vai ter que sobreviver do dinheiro. E aí ele vai ter que se acostumar com uma entrada a zero se ele não fez um bom investimento. E um bom investimento, muitas vezes, o que acaba acontecendo? As pessoas acreditam em grandes verdades. Eu compro imóvel, então vai lá, tem um lançamento, o sujeito vai lá e compra 7 apartamentos num mesmo imóvel, né? Houve avaliação se aquele local é um local bom, se tem uma perspectiva de ganho. Compra muito no impulso e na influência também daqueles que cercam, não é? Que aqueles que o cercam e ganham comissionamento sobre esse tipo de transação, né? Então, como aqui a gente majoritariamente ganha do nosso cliente no sucesso dele e não no momento em que ele compra um ativo, existe esse tratar com uma clareza com ele e falar a verdade. Falar assim, meu amigo, a verdade é a seguinte, você tem um risco aqui de lá na frente sofrer consequências de comprar um apartamento ruim e de repente você comprou a 1 milhão um apartamento e não tem liquidez, precisa de dinheiro, vender a 700 mil correndo e aí lá foram 300 mil do teu patrimônio e o teu patrimônio vai sumindo assim, porque isso pode acontecer, e aqui é uma coisa que a gente aprendeu a tratar com esse cliente, né? Mostrando números, nada melhor do que os números para provar alguma coisa. É interessante, porque eu gosto desse termo verdade, né? E eu sinto que aqui na Lifetime, né, BTG, você tem verdade, porque quanto mais você for assertivo, não só do ponto de vista financeiro, mas também da gestão e controle de caixa, não é? Consolidar o patrimônio dele. Vocês também oferecem assessoria tributária, gestão imobiliária, entre outros serviços. Quanto mais for assertivo, não é, a relação entre vocês, não é, cliente e, digamos, escritório, corretora, se assim você me permite, não é? No caso dos atletas, no caso do esportista, tem um peso grande, porque essa cadeia ela se conecta, ela se fala. E a partir daí existe uma fidelização
em vários segmentos. Então, vamos naquele escritório de advocacia porque atendeu o fulano e o ciclano. Eles se deram bem. Vamos lá. Vamos fazer assessoria financeira com a Lifetime porque atendeu fulano, ciclano e beltrano e aí eles se deram bem. Então, existe aí essa comunicação e essa assertividade, na minha avaliação, é o que vai gerar melhores desempenhos e performance. É isso, Marcelo? É isso. A melhor propaganda e a mais barata é o boca a boca. É o boca a boca, né? E foi assim que a gente cresceu aí ao longo de todos esses anos, né? Fazendo um bom serviço. E do ponto de vista do atleta, quando ele vê que tem uma instituição aqui que está preocupada de fato com ele, não contar uma história que ele queira ouvir, né? E às vezes a falar a verdade, não interessa se ela vai ser, se ela é boa ou se ela é ruim, né? Se o jogador vai entender que aquela informação, ela é uma informação que eu posso falar alguma coisa que ele não vai querer ouvir, mas que... Eu vou mais além. O importante é falar. Não, a gente tem mudanças e a gente está vivendo aqui, não é? Uma mudança de governo, não é? E a mudança de governo, ela também altera a política financeira e econômica do Brasil. A política econômica hoje é uma e no governo anterior foi outra. Então, sob esse espectro, se assim eu posso dizer, a Lifetime possui profissionais que estão absolutamente conectados, não é? Não que eles vão, claro, existe aí, não é, uma previsão de mercado em função das medidas econômicas adotadas, sim. Não dá para prever o futuro, mas eles estão muito bem conectados. Eu tive uma boa impressão, pelo menos nas conversas que eu escutei aqui e a gente falando fora do ar, você falou, não, a gente está absolutamente conectado com o Brasil, com o mundo, com os grandes mercados. Eu acho que isso é fundamental para trazer essa segurança, né, Marcelo? Sem dúvida, né? Você, obviamente, tem as mudanças e isso nunca vai mudar, né? Você sempre vai ter um governo, outro, e não interessa para onde vai o dólar, para onde vai o CDI, os juros, para onde vai a Bolsa. O nosso cliente ele tem que ter o que a gente chama de alfa, ou seja, um resultado a mais do que a média em qualquer tipo de cenário, né? Esse é o nosso trabalho, tá? E o mais absolutamente bem orientado. Bem orientado, né? E estar com o cliente ao lado dele, mostrando que nós estamos fazendo isso daqui sem aumentar risco na carteira, diversificando, trazendo muito mais segurança para o patrimônio dele, né? Que no final do dia o que a gente quer aqui é perpetuar. Você não perpetua tomando um risco de perder 50%. Não, na verdade o que você quer é trazer bem-estar. É isso. Não é tranquilidade e oferecer, sem dúvida alguma, uma vida mais próspera e mais feliz. E feliz estou eu de estar aqui contigo, Marcelo Popov, na Lifetime. Nesta semana gravamos aqui na Lifetime, que é um escritório da sua sócia também, do BTG, e o Marcelo é sócio, não é, institucional aqui da Lifetime. Eu tive muito prazer em falar contigo e dizer, Marcelo, que é fundamental que o esporte também seja bem gerido desse lado da mesa aqui, onde os atletas, a cadeia do esporte envolvida, possa de alguma forma ter um serviço de qualidade, com verdade, principalmente com propósito que possa trazer alegria, felicidade e bem-estar ao atleta e à sua família, ao treinador e à sua família, ao dirigente e à sua família. Marcelo Popov, esse craque do mercado financeiro que saiu das piscinas e foi para os investimentos aqui no Olé SA, onde os negócios acontecem.